A paz do Senhor é você que está chegando em mais um vídeo aqui no canal Thiago Lima EBD. Neste vídeo é como uma introdução da revista do segundo trimestre de 2025. Então não saia do vídeo, fica conosco, vai ser bênção. Nós vamos passar por todas as lições, falando um pouquinho de cada. E é como eu disse na thumbnail, a introdução para esse segundo trimestre de 2025. Meus irmãos, o tema da lição, o tema desse vídeo é a introdução. E o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, vamos falar do livro de João, o Evangelho de João, um livro, o Evangelho que foi escrito, mas direcionado para a igreja. Muito bem, então, rapidamente, quero só fazer aqui um pedido a você que está assistindo, deixe seu like, se inscreva no canal, é bênção demais para mim, tá bom? Realmente corresponde ao trabalho. Se você gostou, se você se interessa de repente estar nos próximos vídeos aqui, acompanhando o próximo trimestre, vai ser bênção, se Deus assim permitir, não é verdade? E eu estou aqui então falando, trazendo alguma coisa que possa somar a sua aula, ou até mesmo ser a sua aula, esses vídeos aqui no canal Thiago Lima EBD. Amém, pessoal? Então, lição de número 1, eu vou pontuando algumas coisas, não vou falar tanto a respeito de cada lição, mas algo mais breve para ficar curto o vídeo e ficar interessante, tá certo? Então, na lição de número 1, o verbo se tornou em carne. O que João quis dizer com o verbo, o termo grego, logos, traduzido para o português como verbo, foi bastante empregado por teólogos e filósofos, tanto judeus como gregos, mas com significados diferentes. Nas escrituras hebraicas, o verbo é o agente da criação, a palavra, a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio dos profetas, e a lei de Deus, seu padrão de santidade. Enquanto na filosofia grega, logos significa o princípio da razão que governa o mundo. O pensamento, na cultura hebraica, é outra forma de referir-se a Deus. Assim, a descrição de Jesus como verbo feita por João indica claramente que ele se refere a um ser humano que conheceu e amou, mas, ao mesmo tempo, o Criador do universo, a suprema revelação de Deus, a deidade encarnada, o retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste. Para os leitores judeus, afirmar que Jesus é a encarnação de Deus é blasfêmia. Para os leitores gregos, dizer que o verbo se fez carne era inconcebível. Para João, o novo entendimento sobre o verbo eram as boas novas de Jesus Cristo. Capítulo 2, o novo nascimento. Deus é especialista em encontrar e transformar pessoas, certo ou não? Sim, que consideramos fora de alcance. E olha só, demorou algum tempo para que Nicodemos deixasse de ser um discípulo anônimo, mas Deus foi paciente com esse crente secreto. Sabendo pouco sobre Nicodemos, mas sabemos que ele saiu transformado daquele encontro com Jesus. Saiu com um entendimento completamente novo a respeito de Deus e de si mesmo. Nicodemos era um dos membros do Sinédrio e ele estava presente quando levaram Jesus para ser julgado. À medida que o grupo discutia sobre como poderia eliminar o mestre, Nicodemos levantou a questão da justiça. Apesar de sua objeção ser rejeitada, ele falou: uma mudança foi operada em sua vida. A última ilustração sobre Nicodemo mostra unido a José de Arimateia para solicitar o corpo de Jesus a fim de providenciar o enterro. Então, no capítulo 2 vai ser aqui um resumo daquilo que foi a conversa de Nicodemos com Jesus, o que ele era, o que ele significava para a comunidade e todo aquele processo que Jesus faz na vida de Nicodemos, e foi aquilo que Jesus falou que era necessário que ele nascesse de novo, não é verdade? Muito bem, lição de número 3, a verdadeira adoração. Nessa aula vamos estudar um dos temas centrais do Evangelho de João, a verdadeira adoração. Veremos que por meio do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, observaremos que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse é um convite aos alunos para compreender que a adoração genuína é uma resposta ao amor de Deus revelado por meio de Jesus Cristo, seu Filho. O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana apresenta um ensino belo e profundo sobre a verdadeira adoração a Deus. Esse encontro transformador entre Jesus e essa mulher também é um convite divino para nos aproximarmos de Deus de forma sincera e humilde. A essência dessa adoração nasce no altar do nosso coração e, por isso, só pode ser vivida em espírito e em verdade. Trata-se de um lugar de total rendição, gratidão e serviço a Deus.
essa lição nos encoraja a cultivar um relacionamento mais profundo com o Senhor. A lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Então, o que são milagres? É a pergunta que nós colocamos aqui. São obras de origem e poder sobrenaturais. Eles funcionam como um sinal ou uma marca da autoridade de Deus. O maior milagre, que é o milagre central do Novo Testamento, é a ressurreição de Jesus Cristo. Os milagres servem, pelo menos, a 3 propósitos no reino de Deus. Primeiro, honrar a Jesus Cristo, comprovando a veracidade de sua mensagem e provam sua identidade como o Filho de Deus e nosso Salvador. 2. Expressam o amor compassivo de Cristo. 3. Significa a oportunidade da salvação, a vinda do reino de Deus. A palavra de Deus indica que os milagres devem continuar a ocorrer através de seus seguidores na igreja. João, capítulo 14, o verso 12, nos diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Lição de número 5. Essa lição apresenta Jesus como a verdade que traz liberdade. O tema da lição é a verdade que liberta, demonstrando que ele personifica por meio das suas palavras e ações. Vamos analisar como Jesus revelou a verdade em Jerusalém, desafiando as interpretações errôneas da lei. Iremos observar o modo como ele confrontou os escribas e fariseus, expondo os seus erros religiosos. E, finalmente, examinarmos de que forma Jesus liberta o pecador, proporcionando verdadeira liberdade espiritual. Esse enfoque permitirá uma melhor compreensão do papel fundamental de Cristo como fonte de libertação para aqueles que pecam. Lição de número 6. O bom pastor e suas ovelhas. A observação universal do quarto evangelho se destaca na afirmação de Jesus: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Observe que há outras ovelhas, não bodes. O rebanho de Cristo não está limitado àqueles que estão encerrados no curral judaico, seja na Palestina, seja em outros lugares. O amor de Deus é para todo o mundo, João 3,16. A urgência moral de trazer essas outras ovelhas para o curral está expressa nas palavras: também me convém agregar estas. Lição de número 7. Na lição de número 7, o tema é: eu sou a ressurreição e a vida. O encontro de Jesus com Marta ao chegar em Betânia revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Nessa lição iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. A lição de número 8, uma lição de humildade, lavar os pés dos discípulos. Esse ato dramático de lavar pés, geralmente realizado por servos, ocorreu na última noite de vida de Jesus na terra. Jesus fez isso para demonstrar aos seus discípulos o quanto ele os amava, para prenunciar, isso é, prever simbolicamente o seu sacrifício voluntário na cruz, para transmitir a verdade de que eles que o seguem devem servir humildemente uns aos outros. O desejo de ser grande atormentava continuamente os discípulos. E esse desejo de ser grande atormenta muita gente ainda, hein? Rapaz, como isso não parou nos discípulos, né? Tem muita gente aí atormentada. Cristo queria que eles percebessem que o desejo de ser o primeiro, ser superior e honrado acima dos outros, é exatamente o oposto da atitude dele. Jesus desejava que os seus discípulos imitassem a sua maneira. A igreja primitiva parece ter seguido o exemplo de Jesus e literalmente obedecido seu mandamento de humildemente lavar os pés uns dos outros. Por exemplo, em 1 Timóteo 5,10, Paulo declara que as viúvas só poderiam receber um cuidado especial por parte da igreja caso se qualificassem de acordo com determinados padrões e ações. Um desses atos era lavar os pés dos santos. As bênçãos de Deus sempre dependem de colocarmos a sua palavra em prática. Lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. O caminho e a vida. Jesus é o caminho. Ele não é simplesmente um dentre muitos caminhos. É o único caminho para Deus. Se você quer se chegar a Deus, o caminho que você tem que trilhar, pegar para a sua vida, são os ensinamentos de Jesus. O caminho é Jesus.
Ninguém, exceto o perfeito Filho de Deus, poderia ter pago o preço total pelas nossas ofensas contra Deus e abrir caminho para um novo relacionamento com Ele. Nunca foi popular, e certamente não é nos dias de hoje, afirmar que só há um caminho para Deus, mas essa é a realidade de acordo com as palavras do próprio Jesus. Não há outra maneira de ter um relacionamento com Deus verdadeiro, exceto pela fé em Jesus Cristo. Jesus é a vida, a verdadeira e duradoura vida espiritual. Está disponível apenas através da sua vida, morte e ressurreição. Sua vida perfeita proporcionou o único sacrifício permanente pelos pecados que cometemos contra Deus. Aqueles que aceitam a vida, desculpem, e o sacrifício de Jesus a favor deles, confiando suas vidas à liderança dele, recebem o perdão dos pecados e a vida eterna com Cristo. A lição de número 10, a promessa do Espírito. Na aula dessa semana iremos explorar a importância do Espírito Santo na mensagem de Jesus dirigida aos seus discípulos em João. Não é por acaso que, ao se aproximar da sua crucificação, Jesus confrontou os seus seguidores, garantindo que eles não estariam desamparados, mas que receberiam o Espírito como consolador e guia. Assim sendo, o nosso objeto nessa lição é analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus e, por fim, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Lembrando, se você aceitou Jesus, o Espírito Santo está em você. Amém? Lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Essa lição sublinha a importância da oração de Jesus, que manifesta o amor e o cuidado de Cristo por nós. Assim, o capítulo 17 é uma das partes mais notáveis do Evangelho, pois nos oferece a oportunidade de escutar Jesus dirigir-se ao Pai em prol dos seus discípulos. Para aprofundar esse entendimento desse Evangelho, a lição está organizada da seguinte maneira. 1. A oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. 2. A oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. 3. E a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. A lição de número 12, do julgamento à ressurreição, o capítulo 20 ao clímax, do Evangelho. Então, 4 das 5 sessões nesse capítulo contêm estados semelhantes para os discípulos. Cada sessão começa com um estado de medo ou dúvida e termina com alegria e fé fortalecida. As aparições pós-ressurreição fazem com que a fé vivifique. No capítulo 20, todas essas aparições acontecem em Jerusalém. A crença vem com esta compreensão de ressurreição. A ressurreição é a base da fé cristã. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, também confirma esse fato concernente à fundação do cristianismo. Agora a fé pode vir à existência. Sua meta está no lugar certo. Esta é a razão das pessoas não serem salvas à parte de Jesus e a sua ressurreição. É essencial que os dois apóstolos mais importantes vejam o sepulcro vazio e que a sua fé se complete, depois de ter começado em João, capítulo 2, verso 11. Este é o testemunho apostólico. Contudo, João comenta que eles ainda não entendem a Escritura. Em outras palavras, algo está faltando, se bem que eles passaram do medo para a fé. No Novo Testamento, o fator mais importante que o sepulcro vazio são as aparições pós-ressurreição. Lição de número 13, a renovação da esperança. A aparição de Jesus perante os discípulos transformou um instante de medo e incerteza em uma renovação de fé e felicidade. Com base nessa afirmação, o primeiro tópico aborda a primeira aparição de Jesus após a ressurreição, evidenciando sua presença viva e triunfante. O segundo destaca o impacto dessa revelação, que trouxe esperança e um profundo sentido de alegria. Por fim, o terceiro tópico explora a forma como Jesus fortaleceu a fé dos discípulos e especialmente a de Tomé, demonstrando que a fé nele está alicerçada em provas concretas. Muito bem, então esse foi o resumo de todas as lições. Finalizamos com a lição de número 13. E o verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Todas as lições da primeira à 13ª, da 1 a 13, são realmente lições que vai, com certeza, nos despertar a algo, com certeza vai enriquecer a nossa vida espiritual, a nossa vida no sentido do conhecimento, do Evangelho de João, e eu acredito ser muito importante todos estarem
presentes tanto na sala, mas também aqui no canal Thiago Lima IBD. Olha que ideia, né? Tá presente, todo mundo está presente aqui. Meus irmãos, mas que nesse próximo trimestre nós possamos passar aqui, a ideia minha é de que eu possa, de alguma forma, trazer um modo de pensar, algo que Deus, né, ilumina a mente da gente dentro da palavra dele, e que isso possa servir a você de fortalecimento, até mesmo para somar no seu esboço, ou como eu disse, para você que talvez escolhe não ir à escola dominical, é muito importante você estar presente na escola dominical. Embora eu estou bem distanciado da presença, porque saí de uma dengue agora esses dias, então não está fácil. Mas Deus é fiel, estamos aqui. Era para ter postado esse vídeo já há pelo menos 10 dias, mas infelizmente impossível. Então, assim, quando não por motivos mais fortes, né, esteja presente na EBD, faça a leitura, estude a palavra de Deus, aprenda, com certeza você vai sair desse momento da escola dominical, vai voltar para sua casa no domingo sabendo um pouquinho mais, algo que talvez você passou várias vezes a leitura, ouviu várias vezes aquele assunto, mas não se atentou a um ponto e outro mais importante. Amém, meus irmãos? Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, deixe o like, se inscreva no canal, é o pedido do irmão Thiago, tá bom? Para fazer aí um motivacional para continuar fazendo os vídeos. A ideia é boa, né? A palavra é maravilhosa, mas a gente também precisa aí dessa motivação da correspondência através do like e do se inscrever. Por quê? Porque assim o YouTube entende que é algo relevante e indica mais pessoas, e isso só tende a crescer. Tá certo? Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima.